dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar sequência ao conteúdo de hoje, tá? E hoje nós vamos falar sobre a classificação dos seres vivos. Primeiro, para a gente começar a entender como ocorre essa classificação, a gente precisa entender o que é o conceito de espécie, tá? Então, assim, existem diversos conceitos que classificam uma espécie, mas o mais aceito é o chamado de o conceito biológico de espécie. O que esse conceito diz? Que os indivíduos, para serem identificados da mesma espécie, esses indivíduos eles precisam ser capazes de se reproduzir, tá, naturalmente, e o fruto dessa reprodução, os descendentes dessa reprodução, eles precisam ser descendentes férteis, tá? Então eles não podem estar aí isolados, eles precisam se reproduzir naturalmente e esses descendentes precisam ser férteis. O que isso significa? Que os descendentes eles são capazes de gerar filhotes também, tá? Por quê? Existem algumas exceções, né, de alguns animais, por exemplo, que é bem comum aqui no nosso país, que é a mula, tá? Então, a mula, ela é fruto do cruzamento de espécies diferentes, tá? Do cruzamento entre o jumento e a égua. Então, quando a gente tem um cruzamento aí, quando a gente tem o descendente, que é fruto de espécies diferentes, esse descendente a gente diz que ele é híbrido, tá? Então, o que acontece? A mula, no caso, ela é bastante utilizada em fazendas, né? Então, a gente, no país, na área rural, a gente encontra bastante esses animais, por ele ser mais apto aí, é um animal mais forte, consegue puxar aí um peso maior, então ele é bem utilizado nas fazendas. Só que assim, ele é um híbrido, ele não é considerado uma espécie porque a mula não é capaz de gerar descendente, tá? Então a mula não consegue ter filhote. Se vocês forem pesquisar, existem aí diversas espécies, né? Diversos cruzamentos. Então a gente tem, por exemplo, o cruzamento entre o leão e o tigre, que gera um híbrido. Se vocês forem pesquisarem, existem vários. Só que assim, esses descendentes, eles não são férteis, eles não conseguem gerar filhotes, tá? Então eles são frutos aí de espécies diferentes, por isso que eles têm esse problema, tá? Então a gente vai considerar sendo da mesma espécie aqueles que são capazes de gerarem filhotes aí que sejam férteis, ok? Então esse é o conceito de espécie. Quando um pesquisador ele está estudando, então imagina que uma pessoa vai para a Amazônia e ela percebe que lá na Amazônia ela descobre uma espécie de abelha, por exemplo, que ela acha que ainda não foi descrito, tá? Então existem uns passos para que essa pessoa possa realmente registrar essa abelha, tá? Então quem que vai dar o nome para uma nova espécie? A pessoa que descobriu. Só que ela precisa seguir alguns passos, tá? Então, assim, ela precisa primeiro comprovar se realmente, né, nunca foi descrita aquela espécie que ela está estudando, tá? Então, comprovada essa espécie, comprovada que realmente trata-se de uma nova espécie, é divulgado, tá? Então, assim, só para vocês terem conhecimento aí, no ano passado foram registradas mais de 70 novas espécies, tá? E a estimativa é de que ainda existam muitas espécies, principalmente na Amazônia, muitas espécies aí de invertebrados, de artrópodes, insetos, aranhas, que ainda não foram descobertas, que ainda não foram registradas, tá? Então, assim que essa pessoa toma ciência de que realmente trata-se de uma nova espécie, ela vai lançar, né, numa revista científica, ela vai lançar aí essa descoberta, mostrando as características dessa nova espécie. Quando a gente fala em nomear os seres vivos, em dar nome aí aos seres vivos, a gente fala de um ramo da biologia que é chamada de taxonomia, tá? Então, toda vez que a gente estiver se referindo à nomenclatura, ao ato de nomear qualquer ser vivo, seja ele um animal ou uma bactéria, a gente está falando desse ramo, tá? Que é chamado de taxonomia. E para se nomear um organismo vivo,
é preciso se seguir algumas regras, tá? Você não pode chegar e simplesmente dar um nome que você imagina. Você precisa seguir algumas regras já pré-estabelecidas. E essas regras são internacionais, tá? Então depois a gente vai descobrir por que isso é tão importante que essas regras sejam tomadas aí no mundo todo. A primeira regra, tá, que a gente se refere é o fato desse nome científico ser composto por duas palavras, tá? Então, o que isso significa? Que todo nome científico, ele precisa ser descrito com duas palavrinhas. A primeira palavra se refere ao gênero, tá? Então, se eu estou falando da onça pintada e eu escrever apenas essa palavrinha pantera, eu não estou me referindo apenas à onça pintada, tá? Eu estou me referindo também, por exemplo, o tigre tem o mesmo gênero, tá? Então, eu não estou falando dela. Para eu saber que, tá, eu estou me referindo especificamente à onça pintada, eu preciso utilizar essas duas palavrinhas. Daí sim, tá? Pantera onca, eu estou falando da onça pintada. Então, o primeiro se refere ao gênero, tá? E o segundo se refere ao epíteto específico da espécie. Então, tendo essas duas palavras em conjunto, eu só posso estar falando da onça pintada. Nenhum outro animal, tá, é descrito, nenhum outro ser vivo é descrito com essas duas palavras. Ok? Primeira regrinha, então, nome científico precisa ser composto por duas palavras. A próxima regra é o seguinte, tá? Que essas duas palavras precisam seguir essa seguinte ordem. Então, a primeira palavra que a gente já viu que se refere ao gênero, tá? Precisa vir com letra maiúscula e a segunda com letra minúscula. Isso sempre. Não importa se a gente está falando de um animal, se a gente está falando de uma planta, se a gente está falando de uma bactéria, não importa, tá? Então, a primeira letra precisa vir com maiúscula e a segunda minúscula. Isso é a segunda regra. A terceira regra, tá, diz respeito ao idioma que é utilizado para os nomes científicos. Então, todo nome científico, ele é escrito em latim ou ele é latinizado, tá? Então, por que a gente precisa utilizar o latim? Porque o latim, ele é uma língua que a gente chama de uma língua morta, tá? Então, é uma língua que não é falada mais por nenhum povo da Terra. Então, o que acontece? A língua que é falada, ela vai sofrendo, ao longo dos anos, modificações. Então, por exemplo, vocês viram que algumas regrinhas no português, ele vai se modificando. Algumas palavras que recebiam hífen não recebem mais, né? O trema, que era tido na língua, foi retirado. Então, assim, a língua que é falada, ela vai sofrendo modificações conforme o passar do tempo. No caso da língua, tá, do latim, que não é falado mais, então ele não sofre mais nenhuma modificação, tá? Então, um organismo que recebeu o seu nome há 100 anos atrás, né, o nome científico não sofreu nenhuma transformação, não sofreu nenhuma modificação aí na forma de se escrever, porque o latim não é utilizado mais por nenhum povo, nenhum dos povos da Terra, tá? Então, assim, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Então, por exemplo, tá, o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário que causa a doença de Chagas, tá? Então, aqui o cruzi do sobrenome é latinizado, porque é uma homenagem a Oswaldo Cruz, tá? Então, esse protozoário que causa aí uma das doenças bem sérias causadas por protozoário, que é a doença de Chagas, foi descoberto por Carlos Chagas e foi feita uma homenagem para um outro cientista, né, um outro pesquisador brasileiro muito importante também, que foi o Oswaldo Cruz. E, tá, percebam aí que mesmo sendo feita uma homenagem, ele latinizou o nome, tá? Então ficou aí Trypanosoma, que diz respeito ao gênero desse protozoário, e cruzi no final, tá? Em homenagem ao pesquisador. Então isso foi latinizado. Coloquei aqui um outro exemplo também para vocês.
para vocês observarem, tá? É uma espécie de dinossauro que